Olá, você que está nos acompanhando através das redes sociais, também do site Linda Santa Catarina. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo especial. Hoje estamos recebendo o Márcio Lima, ou o nosso querido Marcinho, conhecido aqui, o DJ da galera. Olá, seja bem-vindo. Olá, Wagner. Olá a todos que nos acompanham aqui pelo Linda. É um prazer, um privilégio participar desse momento aqui. Fico lisonjeado pelo esse nobre convite de estar aqui para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco aí sobre tanta coisa boa que já aconteceu. Com toda certeza. E falando em coisa boa, sempre vem algumas lembranças lá da infância, Marcinho. E a gente vai começar pelo começo, que nem diz o outro, né? Faz então, tempo. Então conta pra gente. Marcinho é faxinalense? Como é que foi? Olha só, faço parte de uma família de faxinalenses aqui, né? Meu pai, já em memória agora, veio lá do Rio Grande do Sul, na região de Erechim, era mais interior, né? Nós viemos de Erechim, minha mãe, a família era de Chapecó, e meu pai se mudou para Faxinal dos Guedes. Então a família foi praticamente constituída aqui, meus irmãos todos nós somos uma família de 5 irmãos, né? 5 irmãos. 5 irmãos, tenho 2 irmãos que moram ainda aqui na cidade, que é o Vilmar. Se eu falar, poucos vão conhecer o Vilmar, verdade, né? Quem é né? o Vilmar? O Vilmar é o Zero Hora. E outro dia eu comentei, mas por que Zero Hora? Zero Hora, quando ele tinha lá seus 9, 10 anos, ele entregava jornal aqui na cidade. E tinha um jornal da época que era famoso, que ainda tem hoje, né? Tem, né? Que é o Zero Hora. E ele saía com a capinha amarela na chuva e o pessoal disse, lá vem o Zero Hora, Zero né? Hora. E depois ele foi trabalhar com a família Migliorini, que foi uma das primeiras casas comerciais que teve aqui no município, né? E também sou irmão do Paulinho, né? Paulinho. Paulo, que hoje é proprietário aí do Moinho de Vento, né? Do hotel também. Começou trabalhando aqui em Faxinal dos Guedes muito cedo, junto com o Vilmar e com o Zero Hora, e foi constituindo as suas empresas. Tenho mais 2 irmãos, que é o Luiz, que morou um tempo aqui em Faxinal dos Guedes, né? O Luizinho, depois se mudou para o Goiás, hoje mora em Navegantes. E tem um outro irmão ainda, Olha que é o Vanderlei, né? O Vander, ele ficou muito pouco tempo em Faxinal. Sim. Ele saiu cedo daqui, mora em Florianópolis, trabalha mais na questão aí de reparos e serviços na área da construção civil, né? Então somos uma família de 5 irmãos, eu sou o mais novo da casa, né? Já não tô tão novo assim, porque o cabelo já sumiu, né? Mas graças a Deus, tanto meu pai quanto minha mãe conseguiu dar uma condição para que a gente conseguisse ter as condições para poder estar aí, quem sabe, empreendendo, cada um no seu ramo, né? Eu digo que ainda eu sou o que menos empreende na família, né? Mas nos últimos tempos, até porque a minha área foi mais por meio da comunicação, de eventos, né? Então a gente vai falar sobre isso no decorrer da conversa. Mas enfim, sou um faxinalense, nasci nessa terra com muito orgulho, né? Estou aqui em Faxinal dos Guedes há mais de 40 anos já, né? Já é uma boa estrada, né? Então fico muito feliz e a gente tem hoje grandes amigos em Faxinal, pôde acompanhar um pouco dessa história tão linda de homens e mulheres que aqui desbravaram, né, a nossa cidade, e hoje acho que Faxinal dos Guedes aí, como já foi há muito tempo referência, né, Wagner, pela qualidade de vida, uma cidade que se destacou sempre, inclusive no cenário nacional, né? Com toda certeza. E falando em família, você citou o seu pai, todo mundo conhece o seu Antoninho. Inclusive, conversava com algumas pessoas que falaram que as fotos da catequese deles, da formação da catequese, foi o seu Antoninho que bateu. Olha só, cara. Então, Wagner, o meu pai, ele tinha esse... pra você ver como é que é, né? Às vezes, hoje... Eu confesso que eu me aproximei com meu pai, a gente acabou sendo hospitalizado junto, e naquele período que ficamos hospitalizados, conversamos muito sobre a vida, que às vezes a gente não tira o tempo para falar com o pai ou a mãe em casa. E você falou algo muito importante, meu pai era apaixonado pela fotografia. Olha só. Ele, inclusive eu tenho uma máquina lá em casa, que se o Giovanni vê que é da área, é um profissional da fotografia, ele vai dizer, é uma máquina assim, que ele tinha um bom tempo, né? Então ele é um cara apaixonado pela fotografia. Agora eu não sabia disso, né? E em si, meu pai sempre foi alguém ligado à Igreja Católica, ele era ministro, ele gostava de participar, um homem muito temente a Deus, assim, um homem de muita fé, né? Eu creio que eu tenho meu pai hoje, sempre foi a minha referência, como homem, como esposo, como um cidadão de bem, assim, uma pessoa que, como você falou, conversava, o seu Antoninho, ele sempre estava ali, né? Então ele marcou época, sim, fez parte dessa história e ele era muito apaixonado pela fotografia. E quem sabe, então, você herdou essa paixão pela fotografia porque você gosta bastante também, né? Exatamente. Agora tô meio modelo, né? Brincadeiras à parte, mas a gente gosta também da fotografia, claro que é bem amador, né? Hoje eu digo que a tecnologia nos possibilitou muitas ferramentas, né? Se nós voltar no tempo e ver os recursos que as pessoas tinham. Eu lembro que nós tínhamos na escola aquelas feiras de... acho que era de...
de ciência. De ciências. E aí tinha sempre alguém. Eu lembro que uma época nós fizemos uma máquina de bater foto, onde batia. Depois na feira, você passava na feira, visitava, já saía com a foto em preto e branco, né? Olha só. Então eu acredito que esse desejo também de estar no meio da comunicação, porque a fotografia por si só própria, ela se comunica, né, Wagner? Já Sim. tem uma frase que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então eu acredito que sim, que herdei do meu pai esse desejo. Tu falou em escola, como é que foi a tua escola, teus estudos, como é que já começou aqui em Faxinal? Vocês vieram do interior ou você já nasceu aqui na cidade? Eu já nasci aqui na cidade. Se eu não me engano, mais ali para quem conhece é Banhado Verde, que vinha ali, mais no sentido quem descia aí pelo desvio quando tinha para Barra Grande, né? Mas se eu não me engano, acho que eu já nasci no bairro Rosa, né? Mas viemos aí, meu pai morou em Três Pinheiro, que é o interior, daí viemos para a cidade, moramos no bairro Rosa, depois fomos morar hoje onde é próximo ao centro de eventos, tinha uma casa Sim. ali, a madeireira ainda existe, nós morávamos numa casa ali. Eu lembro, inclusive, que essa casa, o Paulo conta que meu pai trocou por uma TV, essa Olha casa. só. Ele tinha uma TV na época, branquinha, e trocou pela casa. Agora, eu acho que 30 anos depois, o Paulo comprou a mesma TV A de mesma? volta por um valorzinho Olha insignificante, só. para você ver o quanto valia uma TV na época. Então, viemos daí para a cidade, se estabelecemos, já estou onde eu resido hoje, já são quase 40 anos, eu cheguei ali com uns 6 anos, então são uns 37 anos 37 já, né, anos. que estamos no mesmo lugar, que é no bairro São Cristóvão. Então, a minha infância foi aqui toda em Faxinal dos Guedes, né, nasci aqui, comecei estudando aqui no Colégio Salustiano, né, fiz até a 8ª série, para mostrar que é bom, eu fui lá e fiz 2 vezes a Duas quarta. vezes a quarta? Mas não era por isso, é que eu se mudei pro São Cristóvão, e aí eu tava, olha só como é que é piazada, né? E vinha pra escola sozinho, e os Sim. meus amigos todos estavam um ano atrás, como se eu estivesse na quarta, eles na terceira. Sim. Eu disse, vou ter que dar uma esperada nos meus amigos pro ano que vem nós vamos tudo pra junto. tá tudo junto. Não é um bom exemplo pra ser seguido, tá? Você passa de É uma ano muleta, sempre. uma desculpa. E aí a gente no outro ano daí veio todo mundo junto, né? Mas então até a 8ª série eu fiz aí no Salustiano, depois na época nós tínhamos aqui em Faxinal dos Guedes, que era o O Senec. Senec. O Senec era hoje onde é ali a escola Santa Isso, Terezinha. onde tem o Lang ali, o Santa Isso, Terezinha. Santa Terezinha. Então ali era um colégio que a gente se formava em técnico em contabilidade. Daí eu fui fazer a minha formação de 2º grau ali, né? Ali. Então essa foi o meu estudo e hoje eu estou cursando o ensino superior, eu faço tecnologia da informação e faço TI, né? Tecnologia da comunicação e da informação. Que está presente no nosso dia a dia, né? Exatamente, por ser pessoas que hoje, né, eu voltei também a fazer alguns cursos paralelos aqui na UNOESC, participei em Xanxerê algum tempo do DSX, que é um programa de desenvolvimento aí, mais voltado para tecnologia, estudei um pouco essa área do que a tecnologia pode proporcionar, porque mais do que nunca nós vivemos uma era tecnológica. Sim. E por que não usar, né, a tecnologia para esse bem, para poder aprimorar, seja nas mais diversas áreas da nossa vida. Então eu acredito que a tecnologia usada da forma correta para o bem, ela pode ser muito produtiva. Com toda certeza. Beleza, o Marcinho se formou ali no Senec, o que o Marcinho foi fazer? O Marcinho, o que o Marcinho foi fazer, rapaz? Olha só. Então, primeiro emprego foi ser entregador de jornal. Olha só, herdou a profissão do Zero Hora. Olha aí, ó. Vê como é que a conversa é legal. Eu fui também entregar jornal. Olha o só. Marcinho, com 14, 15 anos, começou a entregar jornal. Na época, nós aqui tinha algumas padarias, a gente comprava os pastel, pegava os Sim. pastel, ia vender picolé. Então, comecei assim. Também, primeiro registro foi como entregador de jornal. Eu entregava jornal aqui, assim, na cidade, né? Peguei os jornais da época, de uma época que cheguei a entregar 2 jornais, né? Consegui conciliar os 2. Depois o Marcinho tinha aqui o Júnior Pedrotti, abriu uma farmácia aqui em Faxinal. Eu fui ser o entregador de remédio dele. Olha com só. uma mobilete. Eu saía, daí eu já tinha idade para andar, né? E aí eu saía fazer a entrega desses remédios logo no começo. Era ali onde que era hoje a Quero. Eu lembro que o Júnior abriu a farmácia ali. Então depois eu fui trabalhar também na Arco-Íris, né? Enfim, o Marcinho passou por vários lugares. Daí depois meu irmão montou aí o Paulo e o Zero montaram a Center Lanches. Center Lanches. Hoje, onde é a pizzaria Zero Hora, no início era Center Lanches, né? Inclusive, algumas pessoas que residem há muito tempo aqui em Faxinal ainda falam, né? Vamos lá na Center. Exatamente, vamos lá na Center. Isso aí, ficou porque ficou um ponto, era um ponto da cidade, sabe? E aí, então, depois ali na frente, onde hoje é a ótica a Lilian Joias, nós abrimos uma locadora e uma instaladora de som de carro. E aí eu fui trabalhar ali também, cuidar, ajudar, e sempre fui. E daí chegou um tempo que eu parti mais pro lado da música. Da música.
que lá por 96. Em 96, morava os 3 irmãos aqui em Faxinal, eu, o Paulo e o Zero, né? E o Luiz trabalhava numa casa que é conceituada ainda hoje em Foz do Iguaçu, que é o Rafaim Cataratas. Inclusive, ele teve uma oportunidade de ir para o Silvio Santos, apresentar um quadro. Lá tinha um quadro no Silvio Santos que falava quanto vale o show. E ele dançava junto com uma guria, com uma paraguaia, que dançava com 7 garrafas na cabeça. Olha só. Né? E ele era o auxiliar dela, e eles foram para lá. Foram se apresentar lá. E eu lembro que a gente reuniu todo mundo ali na frente de casa, porque ó, o Luiz vai estar no Silvio Santos domingo. Imagina. E na hora dele se apresentar, o Silvio pediu, você é da onde? Eu sou de Chapecó. A gente sabe que Chapecó é a referência da nossa região, né? É a cidade aqui que é a referência. Mas nós estávamos na expectativa dele dizer, né? Mas ele meio que disse, eu sou ali do interior, perto de Chapecó, né? Mas nós estávamos na expectativa que ele falasse Faxinal, porque a gente reuniu todos os vizinhos. Então, lá pela década lá no ano de 96, o Luiz voltou para Faxinal. E ele era DJ também lá em Foz do Iguaçu. O Rafaim tinha uma danceteria lá, uma casa de shows assim. E ele voltou para cá com esse desejo de a gente montar então uma danceteria. Eu na época tinha de 16 para 17 anos ali. Então ele, o Paulo e o Zero já começaram, que foi onde tem esse prédio aqui da Melita, no porão ali, foi montado a Kafka Danceteria. Olha só. Então, se você falar com muita gente que viveu o Faxinal dos Guedes ali de 96 a 99, foram 3 anos muito, sabe, Wagner? Uma época, uma galera muito legal. E a gente conseguiu proporcionar um divertimento para as pessoas, né, através da danceteria. Então, ali de até 2000. E nesse meio intervalo que o Luiz veio para ser o DJ, por um tempo ainda nós estava ali conhecendo, eu fiquei 1 ano, ajudava no bar, ajudava na iluminação, no que precisasse. E um dia ele pediu, não estou mais me sentindo bem aqui, tocar as festas e tal, você não quer partir para isso? Eu fui, daí que eu fui fazer um curso, na época tinha uns DJs reconhecidos, fiquei um tempo em Foz do Iguaçu, daí também viemos com mais 2 DJs que ficaram um tempo por aqui, né, que na época a gente usava muito ainda disco de vinil, sim, né, tava começando a usar o CD, pra você ter uma ideia, quando eu queria uma seleção de música, eu tinha um amigo meu que estudava em Concórdia, ou tinha alguém que estava em Chapecó. Olha só. Eu selecionava as músicas durante a semana, na sexta-feira eles me traziam o CD para mim poder tocar no final de semana, né, porque a gente, foi meio que no peito e na coragem, sim, o investimento, né? Então, assim, a gente não tinha todos os recursos. Claro que depois, graças a Deus, conseguiu daí já comprar um computador, mas o acesso à internet era limitado para você poder baixar música, nem se compara com hoje, né? Então, foi assim, daí de 96 a 99, abrimos essa danceteria e depois, em 2000, ela encerrou. Porém, eu continuei no mundo da música. Eu fiquei um DJ, fiquei tocando muito, viajava praticamente aí do sudoeste do Paraná, boa parte aqui do nosso estado, e saía de casa na quinta-feira, voltava na segunda. Então foi um tempo assim. E da Kafka, lembrando, ficou aqui em Faxinal por 20 anos um evento chamado Texas Kafka, né? Que era uma festa country, que até hoje o pessoal encontra no... Vamos voltar com a festa country, vai voltar! Né? Então foi um evento que marcou, porque a gente trabalhava, o comércio inteiro se mobilizava, decorava as vitrines, né? Então era uma festa bem bacana e a gente investia muito nesse quesito, tanto que no tempo da Kafka nós trouxemos atores globais, bandas como, posso dizer aqui, Engenheiros do Havaí para Faxinal dos Guedes, sucessos da época que era o TNT, o Garotos da Rua, enfim, foi uma época bem bacana. Com toda certeza, uma época que marcou, né? Ficou marcado Faxinal e todo mundo conhece você também pelo DJ Marcinho, né? Exatamente, Wagner. Eu acho engraçado que quando a gente chega numa outra cidade, Faxinal, sim, eu lembro da Kafka, né? E tem muita gente que brinca até, né? Que fala, ô Marcinho, né? Agora teve algum tempo aí, eu fui num evento aqui que teve uma exposição, aí se encontrei com muitos amigos das antigas, né? E daí os caras já estavam lá levando as filhas no show, já tava, né? Então o tempo passou, mas como você falou, foi legal, que foi uma época que marcou bastante para nós aqui, né? Então o Faxinal dos Guedes se identifica muito, essa galera aí que viveu essa época da Kafka foi bem saudável, eu digo, Wagner. Com toda certeza. Mas você não ficou somente em Faxinal dos Guedes, você também foi buscar outros ares aí. Daí deu um tempo, quando fechou a Kafka, o Luiz resolveu de volta se mudar de Faxinal dos Guedes. Sim.
Dessa vez ele escolheu o estado do Goiás. Goiás. Ele foi para o Goiás e ele se estabilizou lá, e daí eu estava nessa fase de tocar, sair bastante, falou, não, vem para cá que aqui vai dar boa e tal. Eu passei um ano, quase um ano, morando em Caldas Novas, é uma cidade turística, Sim. Caldas Novas, Rio Quente, ali que tem lá no Goiás. Então eu fiquei lá por 10 meses, que a gente durou, nós abrimos uma danceteria também lá, né, com outros parceiros, mas nesse período a minha mãe teve um AVC. E aí aqui tanto o Paulo quanto o Zero, eles trabalhavam, estavam por aqui, né? E aí o Luiz estava lá. Eu falei, Luiz, você trouxe todo o teu equipamento para cá, trouxe mudança, a família dele, hoje a esposa dele estava se mudando para lá. Eu falei, é mais fácil, eu tô com 2 malas, eu pego meus discos, vou embora e eu vou lá ajudar meus pais, né? Então eu decidi por aquela época, eu já estava até de mudança para Goiânia, que nós já tínhamos encerrado um ciclo aí em Caldas Novas, eu ia ficar em Goiânia. E daí como deu esse primeiro AVC na minha mãe, eu disse, não, deixa que eu volto embora. E eu escolhi, voltei para casa, fiquei aqui, né? Até na época o Luiz veio também, porque foi um quadro bem delicado, né? Que ela teve o primeiro AVC, assim, tanto que ela carregou sequelas por vários anos da vida dela, com limitações para caminhar, a fala ela perdeu quase que 100%, né? Então eu preferi voltar e construir essa minha carreira de DJ aqui também na nossa região. Consegui conciliar as duas coisas, ficar ali com meu pai, né? E por um bom tempo. Aí depois eu já passei para um outro setor. Outro setor? Foi a locução, a comunicação? Isso, a Alternativa FM na época, quando surgiu a Alternativa, eu lembro que os proprietários lá, o seu Edgar, a família Giordani, principalmente lá, ele falou, eu estou abrindo uma rádio e gostaria de contar contigo aí nessa equipe. Sim. E eu fiquei lisonjeado, porque na época eu fui o único da nossa cidade a ser convidado para a inauguração, porque veio radialista de fora, era uma equipe aí, e a Alternativa surgiu lá, já são 20 anos que ela está no ar, né? 19 anos. 19 anos, então se nós pegar vai voltar a 2003, né, por aí. Então eu fiquei feliz, foi a minha primeira oportunidade no rádio, mas antes de eu ir para a Alternativa, eu já tive oportunidade na 101, fazia uma parceria com a Rádio Princesa. Um exemplo, eu tinha um colega aqui em Faxinal dos Guedes, que o informativo do sindicato era aqui de Faxinal. E a gente ligava naquele telefone antigão e ficava no ar lá na Rádio Princesa. E era o Ledemir, na época ele foi ser candidato, então ele não podia participar. Sim. E daí eu fui ter as primeiras, ele disse, Márcio, vai lá fazer para mim. Aí tinha uma sucursal da Princesa aqui em Faxinal. Eu ia lá, passava 15 minutos no telefone, passava o informativo do sindicato, né? Essa foi a primeira experiência. Depois eu tive uma oportunidade na 101, onde tive uma parceria com o DJ Michael, gravamos até 2 CDs na época, né, cara? Eu dizia que nós éramos certo artista. Lançaram? Bem longe. Lançamos para bem longe. E, então, assim, e daí a gente tive essa experiência na 101, mas não era ligado diretamente à rádio. Fui mesmo entrar na comunicação, ser contratado, né? Foi na Alternativa FM que me deu a primeira oportunidade, me abriu as portas, assim. Então, eu fiz parte da primeira equipe. Fiquei por um bom tempo ali. Aí depois veio a oportunidade de entrar no setor público, né? Sim. Então, eu fiquei por 6 anos também quase aí no setor no público, trabalhando em 2 gestões aí. E agora retornei para a Alternativa também. O bom filho a casa torna. Exatamente, né? Então eu sempre digo, né, cara, hoje a gente, graças a Deus que com o tempo a gente vai conseguindo evoluir, vai pegando, e eu sou uma pessoa de muita fé, eu acredito muito que Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, mas Deus sempre vai fazer a parte dele. Tem coisas que é a parte nossa. Com né? toda certeza. Como ele escreveu lá, esforça-te que eu te ajudo, Sim. né? E também ele colocou lá que há um tempo determinado para todas as coisas. Tem coisas que para nós, às vezes, está de cabeça para baixo, mas para Deus está no controle. Ele nunca perde o controle das coisas, né? Então eu tenho muita fé hoje, né? Nesse meu encontro, eu digo, com Deus. Meu pai sempre me orientou, sempre ele falava, ele me dizia para escolher os caminhos certos, mas às vezes quando é adolescente e jovem, a gente quer contrariar um pouco o pai, acha que o pai está muito antigo, está muito velho, né? Então assim, mas graças a Deus que eu acho que o principal é você se dar uma chance, às vezes, de buscar um novo caminho, né? E graças a Deus, hoje digo que eu me encontrei nesse caminho, né? Então hoje eu creio única e exclusivamente em Jesus como Senhor da minha vida, não pratico outra fé, mas eu acho que a fé ela está muito mais além de palavras, ela está em atitudes, né? Porque as palavras, eu posso vir aqui decorar uma mensagem bonita, elas podem motivar alguém, mas é o teu exemplo que vai fazer. Conheço muita gente que não precisa falar de Deus, mas a vida dele fala. Então acho que esse é o grande segredo que nós precisamos. De pessoas que vivam exatamente aquilo que Deus nos possibilitou. E o mundo está aí, né, Wagner? Você é conhecedor, é uma possibilidade entre o bem e o mal toda hora. E a escolha depende de nós. Porque se Deus escolhesse tudo, a gente ia ser meio que manipulado, sabe? Não, só faz isso. Sabe? Daí a gente não ia servir por amor. Ia servir por sei lá, obrigação ou porque Deus estaria fazendo você fazer aquilo. Então nós sempre temos a escolha.
E que bom que a gente consegue chegar a um tempo de fazer as escolhas e tentar. Errar, a gente erra toda hora. Às vezes a gente pisa na bola com um amigo, pisa na bola com pessoas, porque a gente é humano. E a gente, às vezes, é motivado às circunstâncias a ter uma reação. Mas, por isso que eu digo que hoje ter esse coração voltado, crer que há um Deus sobre todas as coisas, que tem todo o controle, nos dá uma certa paz em meio ao caos. Com toda certeza. Aí, creio que tem um Marcinho antes a igreja e pós a igreja. Eu sempre digo, né, o nosso bate-papo é bem aberto aqui, é para falar sobre tudo que aconteceu e não é vergonha, às vezes, você dizer que você errou em determinado tempo e quando você corrige a tempo. O errado é você saber que aquilo é errado E continuar. você continua fazendo aí, você já não está mais sendo inocente, perdão, mas você está sendo ignorante. E a própria palavra de Deus vai dizer que Deus perdoa, né, quando a gente está inocente, que você não está fazendo aquilo. Agora você sabe, né, Wagner, que é errado roubar. Um exemplo, você está aqui batendo um papo comigo. Você deixou alguma coisa tua aqui e você nem se tocou que deixou. Eu vou pegar e vou guardar no bolso e é meu, o Wagner não viu. Mas se eu tenho temor a Deus, eu jamais vou fazer isso. Porque um dia eu vou ter que prestar conta. Talvez não para o Wagner, Sim. mas com Deus eu vou prestar. Então se a pessoa tem esse discernimento que Deus, ele tem essa onipresença, ele sabe de todas as coisas, você pode confiar em pessoas em determinados cargos, onde for você tiver uma pessoa em negócios, na família, o cara que tem essa condição, que sabe que Deus está presente, ele não vai trair a esposa não está vendo, mas Deus está vendo. O cara que está mal intencionado de fazer alguma coisa, não vou fazer isso, eles não estão vendo, mas Deus está vendo. Então eu acho que esse é o princípio de tudo, ter essa sensação que Deus sabe todas as coisas e que um dia você vai ter que prestar conta. Então, claro, respondendo a tua pergunta, se teve, sim. Como eu comentei, da alternativa, eu tive uma oportunidade de entrar no setor público. Confesso para você que muito, talvez, o avesso daquilo que eu vivia. Embora eu fui convidado para trabalhar na área da comunicação, do setor público, da Prefeitura de Faxinal, mas eu já cheguei e acabei exercendo a condição de chefe de gabinete. Então, ali, eu agradeço a muitas pessoas na época que estavam na gestão, que era o prefeito Flávio lá, e toda a equipe me auxiliou e fez com que eu pudesse desenvolver para que depois trocou a gestão, veio o prefeito Edgar com o Genaro e eu continuei no cargo também naquele mandato. Então, foi um momento produtivo, onde eu aprendi muito sobre o setor público, né? Hoje a gente tem uma noção que, em si, você tem muita coisa que você pode fazer para proporcionar qualidade de vida para as pessoas. E daí, depois disso, né, como troca uma gestão, era um cargo de confiança, é normal que troca a gestão, o prefeito vai colocar as pessoas que ele tem mais uma afinidade, né? Então, que foi o meu caso. Eu acabei saindo, fiquei um tempo, voltei para a Rádio Cidade, que é uma rádio comunitária aqui, fiz um trabalho voluntário ali, consegui contribuir, e agora, então, voltei para a alternativa. E nesse meio tempo de tudo, eu digo que 2017 foi um ano que a casa caiu e, ao mesmo tempo, a chave virou, né? Então, 2017, para quem me conhece, sabe que eu tenho uma filha especial, né? Que eu conheci ela quando eu tinha 7 anos. Eu tenho outra filha que é a Júlia, que tem 10 anos, né? E nesse meio tempo eu tive meio que me afastar. Tipo, eu morava com a Júlia, com a mãe dela e tal, e a gente teve um relacionamento e por um tempo a gente quis o destino que não fosse mais, né? Por algumas possibilidades que aconteceu. Então, eu nesse meio tempo me reencontrei. E a igreja, respondendo a tua pergunta, foi que me aproximou. Graças a Deus, eu digo que Deus colocou algumas pessoas que plantaram uma sementinha. Márcio, tem vários caminhos, mas tem esse caminho. Você sempre vai escolher, tem esse. E eu comecei a me envolver, e comecei a ser ministrado. Eu creio que Deus trabalhou muito na minha vida, né, Wagner? E confesso para você, sim. A resposta é, depois que eu conheci Jesus, eu tenho outra visão da vida, do mundo, das pessoas. Com certeza tem mais gratidão no coração, né? Exatamente. Eu acho que esse é o grande segredo, né, cara? Eu acho que lá em Coríntios 13, Deus fala que se eu desse todas as minhas riquezas, se eu fizesse tudo, mas se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Sim. Eu acho que esse é o grande segredo, você ter o amor, a gratidão, né, no coração. E eu sou muito grato a Deus pelos dias difíceis que eu passei, e hoje não é que não tem dificuldade, as pessoas às vezes dizem, você aceita Jesus e todos os seus problemas acabaram. Ai, quem dera que fosse. Então assim, às vezes a gente tem que cuidar, porque senão a gente cria algo, uma expectativa nas pessoas que cada um de nós aqui tem um propósito. Sim. Você vai passar por coisas, você e eu, que cada um é particular entre você e Deus, né? Então eu digo, aceitar Jesus te dá uma garantia que a vitória vai vir, mas isso precisa luta. É aquilo que eu falei, Deus sempre vai abençoar, cara, mas ele vai precisar que tu faça a tua parte. Esforça-te, que eu te ajudo. Então eu creio que a igreja ela é fundamental. Eu digo assim, ó, que também não adianta
você viver dentro de uma igreja, seguir ser um religioso, se você é um anjinho lá dentro e da porta para fora, você não pratica nada daquilo que você ouviu, né? Você não consegue viver aquilo. Eu acho que a igreja ela é fundamental, mas é a tua vida, Wagner. Com toda É certeza. a tua vida. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Logo, então, onde que ele habita? Dentro de nós. Sim. Então, às vezes, você é a Bíblia que muitas pessoas não vão ler. Você é a igreja que muitas pessoas não vão entrar. Porque para cada um Deus tem um propósito. Então, eu creio que isso, entender esse amor que Jesus teve, esse sacrifício que Jesus teve, não de uma religião, não de uma placa de uma igreja, mas de um estilo de vida. Daquilo que você acredita, você consegue transmitir, né? Então, eu acho que isso. Então, eu sou muito grato hoje a todas as pessoas, inclusive aqueles maus exemplos que Deus me mostrou que não seria correto seguir, e aqueles bons exemplos que Deus colocou ao meu lado. Eu sou muito apaixonado hoje pela parte missionária. Eu acredito que a missão é uma das grandes ferramentas que Jesus deixou para a gente levar o amor dele, a palavra dele, né? Então, assim, eu creio muito hoje, faço parte do grupo de missão, já estive em algumas oportunidades, Argentina, Paraguai, Amazonas, né? Então, eu creio que isso faz com que a gente se sinta bem. Você está lá, poder abraçar alguém que às vezes só precisa de um abraço, e às vezes quem está sendo curado é você, né? Sim. Então, o que eu estou falando aqui, longe de dizer que da perfeição. Tenho muito a aprender. Estou gatinhando no conhecimento. Mas eu acho que isso que nos torna, de certa forma, pronto para aprender é saber que você ainda tem muito para aprender. Todos os dias nós estamos aprendendo. Eu estou aqui, estou aprendendo. Em outro momento, eu vou estar em outro lugar, eu busco aprender com cada oportunidade. E se a gente tem a oportunidade de deixar uma mensagem, uma palavra, a gente busca fazer isso. Mas não enfiar a goela abaixo. Eu sempre digo, esses dias, eu falei com um amigo meu, irmão, Jesus é muito bom para você ficar enfiando ele goela abaixo na vida das pessoas. Eu posso falar, Wagner, eu posso te mostrar um caminho, mas se você não decidir, eu não posso fazer nada. É que nem outro dia um amigo me comentou, mas aquela mulher vivia fazendo não sei o quê, agora só vive na igreja. Aquele cara vivia aqui roubando e fazendo... Eu não falei nada, só olhei para ele. Tu quer que ela volte a fazer o que ela fazia? Tu quer que ele volte a incomodar você? Não, eu não quero. Então, meu irmão, eles mudaram. Então, se eles encontraram um caminho que os fez pessoas melhores, amém. Então, acho que esse é o grande propósito, a mudança, né? Porque se não houver mudança, então, volto a falar, nós estamos sendo ignorantes. De nada adianta, né? E Marcinho, conta para nós aqui, pode ser tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, qual que você considera a sua maior conquista? Cara, a minha maior conquista está aqui do lado, numa sala, né? Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui, na questão de paternidade, muito ausente, né, Wagner? Eu tinha uma relação muito superficial. Eu tinha 2 filhas. Hoje eu amo 2 filhas. Eu tenho filhas que convivem comigo, que a gente conseguiu. Então, eu digo, nessa transformação, Deus me ministrou muito, né? Então, hoje a minha grande conquista é dizer que eu tenho 2 filhas maravilhosas, que Deus me abriu oportunidades que eu jamais imaginei, que já me colocou em lugares que eu nunca imaginei, que me colocou pessoas que eu nunca imaginei. Então, a minha grande conquista é ter o prazer de estar vivo novamente, de poder sonhar, de poder, quem sabe, contribuir de uma forma ou de outra, né? Eu sempre digo, às vezes a gente tem planos, Deus tem outros, então a gente tem que tentar se alinhar, e então esse é um discernimento que eu busco dia após dia, mas eu acho que o desejo de estar buscando, ter depois aí 40 anos, voltar a estudar, buscar uma formação, né, se qualificar, tentar ser útil na sociedade que a gente vive, indiferente se você... Tem muita gente que está esperando um cargo para ser útil, cara. Você pode ser útil, você não precisa de cargo ou de lugares. Você precisa só fazer o ID. Então, eu acho que eu sou muito grato. As minhas grandes conquistas hoje, se você pedir para o Márcio, é essa relação que eu tenho, embora nesse intervalo de tempo eu tive que me despedir de 2 pessoas que foram fundamentais, né, que foi o meu pai e a minha mãe. Então, tem muitas particularidades que a gente guarda com a gente, mas eu digo que serviu de lição, que eu já pude contribuir com outras pessoas que passem algumas situações. E falei, meu irmão, eu também fiquei nessa fase. Poucas pessoas sabem, mas estava lá de madrugada dando banho na mãe, fazendo coisas, às vezes trocando tua mãe, que era coisa de você fazer, né? Que minha mãe, logo antes do Covid, ela passou 3 meses ali que foi bem delicado, porque nós não sabíamos o que era. Um diagnóstico vinha que era um 3º, 4º AVC, outro vinha que era uma questão por causa dos AVC estava dando, e ela tinha muitos sintomas, Wagner, parecido com aquilo que o Covid dava, mas não foi diagnosticado, tanto que quando ela faleceu, uma semana depois que apareceu o Covid, daí a gente começou a conversar, os mesmos sintomas, sabe? E com a minha mãe eu tive uma experiência que eu fiquei com ela, acho que ela ficou umas 2 semanas
mais, nós ficamos em Xanxerê, depois foi transferido para Chapecó, e ela ia para uma cirurgia. E era eu que estava lá nesse dia. E eu fui com a minha mãe até na sala de cirurgia e falei com ela. Falei, mãe, ó, que Deus te abençoe, né, e tal. Ela ouvia, consciente e tal, né. E eu disse, nos encontramos, né. E ela me deu um tchau, um sorriso e um beijo. E a gente não se encontrou mais, mas eu tive a oportunidade de falar com a minha mãe. Passou-se um tempo, 1 ano e pouco, depois que minha mãe foi, meu pai tinha um processo, algumas debilitações, problemas de rim e tal. E chegou no Covid, ali na final da pandemia. Eu fiquei com ele 10 dias no hospital em Xixerê para fazer um procedimento que ele ia ter que começar a fazer hemodiálise. E aí, quando a gente chegou do hospital em casa, a gente se olhou e disse, eu não estou muito bem, né? Ele falou, também não estou. Disse, mas deve ser de nós ter ficado esses dias no hospital, né? Mas isso foi na sexta-feira. E aí, no sábado, eu já não acordei legal, não estava, e ele também não. Daí, eu esperei até na segunda-feira. A gente sempre aquele negócio, sim, né? Toma um chá. O meu pai é muito do natural, assim, né? Então, e tem muita coisa que ajuda. E aí, então, daí na segunda eu fui de manhã logo no posto de saúde do bairro, né? Quando fui lá fazer o exame do Covid, deu positivo, né? Daí a enfermeira falou, eu falei, não, eu moro com o meu pai. Então, você vai ter que buscar ele, que possivelmente, por ele ser de idade, pode dar. Resumindo para você, meu pai positivou, a gente já foi levado aqui para o hospital de Faxinal, deu algum tempo por ele ser idoso, mais de 70 anos, ou já acharam uma vaga para ele no hospital de Ponte Serrada, e como eu estava positivado, o médico falou, não, você pode acompanhar ele, porque ele é idoso, você vai precisar. Então o meu pai já veio a ambulância, levou ele, e eu fui de carro para Ponte Serrada, porque eu achei, eu vou lá acompanhar ele e já volto para casa, né, tudo certo. E quando eu cheguei na Ponte Serrada, de noite a gente foi colocado num quarto lá, eu fiquei perto dele, num quarto coletivo. De noite o médico veio fazer a visita e tal, e ele viu que eu tava tossindo ali do lado e tal, e olhou para mim, tu tá bem? Eu falei, tô. Não, tu não tá legal. E daí eles vão fazer uns exames aqui. Daí eu vi que daqui a pouco ele saiu da sala e já veio o enfermeiro, ó, vocês dois vão pro isolamento. E aí a gente passou, Wagner, 12 dias. 12 dias. Isolado lá no hospital da Ponte Serrada, né? Muito bem atendido, por sinal, todos os lugares que nós passamos, Xanxerê, Faxinal, Ponte Serrada. E nesses 12 dias eu vivi dias com meu pai que talvez em 40 anos eu não vivi. Sim. Sabe? A gente foi fazer exame junto, saiu junto, sabe? Passamos momentos, conversamos muito sobre a vida. Ele me contou da vida dele, de coisas que eu não sabia, como que foi a adolescência dele, como que foi a juventude dele. E aí meu pai teve alta na quinta-feira. O médico falou, não, teu pai já pode ir para casa. E ele não tinha pegado oxigênio, eu peguei 1 dia, 2. E ele disse, você vai ficar ainda até sábado, a princípio, né? E aí o pai veio para casa na quinta-feira e na sexta-feira ele passou mal. E meus irmãos levaram ele para Xanxerê, mas ele foi direto para UTI e acabou falecendo já de madrugada, né? E eu voltei daí para casa no sábado. E quando eu cheguei aqui, o que eu quero concluir com a fala, né? Falando do meu pai e da minha mãe ali, nesse meio tempo, que eu não tive a oportunidade de me despedir do meu pai. Quando ele saiu do hospital, ele disse, melhor aí para conversamos em casa. Eu nunca mais tive. A última visão que eu tive do meu pai foi na sala ali em Xanxerê, no hospital, que tu reconhece os corpos. Um quadrado assim longe, os 4 filhos ali, uma mulher ergueu um saco preto, abriu a cabeça e mostrou. E nós só reconhecemos. Não tivemos uma forma de se despedir como você gostaria, talvez, né? Então, por isso que eu digo, a gente não sabe quando que é a última oportunidade que nós vamos falar com as pessoas, né? Então, se a gente puder ser o mais agradável possível, né? Então, eu acho que a minha grande conquista de tudo isso que eu falei, resumindo o que você perguntou da vida hoje, é ter essa outra visão. É ter conhecido Jesus, a minha grande conquista. Do que vai acontecer, eu não sirvo a Deus pelo que Ele me dá, eu sirvo pelo que Ele é. Ele já fez muito mais por mim do que eu posso fazer. Então, tudo que eu faço é insignificante. E eu quero poder que a minha vida, de certa forma, possa honrar o nome dEle, que Ele seja glorificado. Eu só quero ser apenas mais um servo no meio da multidão. Com toda certeza. E dentro de tudo isso que tu contou até agora, Marcinho, quais que são os maiores valores que você tira disso? Cara, o valor é o princípio de tudo, honre teus pais, respeite seus pais, indiferente do que foi, o que aconteceu, é difícil. Eu digo, a gente fala muito bonito, tem que perdoar. Cara, mas esse é um exercício. Mas ore, cara, peça a Deus, eu acho que esse é o grande propósito, né? Então, assim, valores como respeito, né? Verdade, mesmo que a verdade às vezes doa. Eu já escutei muita coisa que eu não queria escutar. Mas hoje eu entendo que era pro meu bem, que era para fazer eu melhorar em algo, né? Então, assim, eu acho que a lealdade, o respeito e fé, esse é um valor que você deve ter. Fé para os dias bons, para você superar, e fé fé nos dias bons para você até comemorar, e fé nos dias maus,
porque ela que vai te dar força para você manter, sabe? Então eu acredito que é isso, Wagner, valores que fazem com que as pessoas acreditem que ainda vale a pena. O mundo, ele tem muitos bons exemplos. O problema é que o mau exemplo faz um barulho muito grande. E aí o mau exemplo acaba contaminando. É como uma laranja que às vezes está lá com mofo numa caixinha, ela acaba passando para as outras. Mas, cara, se você tiver um bom exemplo, o próprio Jesus vai ensinar que ele chegou numa cidade, tinha um endemoniado, e ele falou, agora tu volta lá e transforma aquele lugar. E ele transformou, né? Então, assim, às vezes é só você acreditar naquilo que você acredita. Tem muitas pessoas que também acreditam. Só que elas não estão com essa motivação para levantar, quem sabe, essa bandeira e defender. E se você acender ali uma fogueirinha, outro vai chegando. Então eu acho que é isso, cara, é unir. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Quem sabe sozinho você pode ir mais rápido, mas é em equipe que você vai mais longe. Então eu acho que esse é o grande propósito, saber trabalhar em equipe. Diferença tem muito, diferença tem em tudo, né, Wagner? Diferença tem no time de futebol, diferença tem na igreja, diferença tem na empresa. É tentar trazer essas diferenças pro lado bom, respeitar, que às vezes, opa, vou recuar, minha ideia não é certa, a sua é. Então, resumindo de tudo isso, cara, se você puder dar a oportunidade de perdoar, perdoa, passa uma régua, vida nova, vamos para frente. Nós temos esse momento. Hoje, o que eu vivo, Wagner? Eu tenho planos, tenho sonhos, claro que tenho, né? Você me pede, Márcia, né? São tantos sonhos, mas o hoje que é importante, porque nós temos esse momento. O ontem já foi e o amanhã pertence a Deus. Agora a gente contou a tua história, a tua trajetória, chegamos no presente e agora você falou que se tem sonhos, que se tem projetos, vamos falar de futuro. Qual que é o futuro do Marcinho? Quais que são os desejos do Marcinho? Cara, o único desejo é desejar aquilo que Deus deseja, eu digo, né? Fazer exatamente aquilo que Deus pediu para fazer. Então, um sonho específico, graças a Deus, eu não sei se isso é um defeito ou uma qualidade, porque as pessoas dizem, não, mas tu tem que ter uma meta, tu tem que ter. É que nem eu brinquei com aquele amigo meu lá, que ele disse, eu tô num curso, né, 100 passos para a felicidade, cara, mas eu já dei 1000 e não encontro. Eu disse, meu amigo, você vai dar 1 milhão porque você tá encontrando felicidade numa conquista financeira, quem sabe num relacionamento, quem sabe, não tô dizendo que tudo isso não é bom, mas tudo isso faz parte. Sim. Tudo isso é um contexto, né? Então o sonho do Marcinho é servir, cara. Servir onde Deus achar que eu tenha competência e condições de servir. Sou apaixonado por essa cidade, Faxinal dos Guedes, é aqui que eu nasci. Eu acho que Faxinal dos Guedes tem algumas peculiaridades que o faz diferente. Estamos numa região muito boa, que é uma região produtiva do oeste de Santa Catarina. Somos um estado maravilhoso, o sul é maravilhoso, o nosso país tem um potencial muito grande. Então eu quero poder servir, né? Se eu puder servir como um agente em algum lugar, amém. Mas se eu puder servir como um anônimo, como um cara que está aí contribuindo, esse é o meu desejo, das mais diversas formas. Estudando hoje a tecnologia, Wagner, eu acho que se a gente der esse conhecimento e trazer isso aqui, ó, cara, tudo isso aqui é tecnologia. E você saber usar isso aqui de mandar coisa boa, porque às vezes tem gente que diz, a internet é coisa do inimigo. Eu digo, depende do que você pesquisa. Cara, tem muita coisa boa na internet que a gente aprende hoje. Tem que saber filtrar, né? Tem que saber filtrar. Então eu digo, estudando a tecnologia, hoje tem muitas ferramentas que podem facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, estudar, né? Hoje a gente estuda já à distância, né? Tem uma forma de ensino à distância. Hoje as pessoas na área da saúde, por exemplo, se você pegar lá, tem um aplicativo que a pessoa não precisa mais de 5 da manhã num posto de saúde. Se o município tiver uma rede tecnológica bem montada, a pessoa pode fazer isso aí, não, pode ficar tranquilo. Você vai dando comodidade para as pessoas. Sim. A questão hoje, eu estudei um pouquinho da mobilidade urbana, plano diretor. Então tem muita coisa que envolve o próprio meio ambiente, tem muita coisa que dá para a gente ir nesse viés da tecnologia. Então, o meu sonho, resumindo, é servir. Servir. Ser servo. Ser servo. E Marcinho, então para a gente ir finalizando aqui, gostaria que você deixasse uma mensagem, um conselho para essa nova geração que está chegando. Olha só que responsabilidade, né? Eu digo que eu sou um cara que ainda com 40 e tantos, né? Eu ainda participo do grupo de jovens. Então, o que eu quero dizer para essa geração? Cara, primeira coisa, honre seu pai e sua mãe, que você terá vida longa nessa terra. E foque naquilo que é bom, acredite que você é capaz, mas coloque Deus em primeiro lugar. A mensagem é que a gente não vamos desistir pelos maus exemplos. Não adianta, cara. Eu acho que eu até postei uma frase semana passada na minha rede social que alguém me falou, eu falei, vale para tudo na vida.
Não é pelo mau exemplo de um que todos são. Isso vale para tudo na vida. Então busque fazer a diferença, cara. E se a sua diferença for só, às vezes, ali no seu bairro, às vezes a diferença que você quer é na sua família. E às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não muda a gente. Eu sempre brinquei, até outro dia um amigo meu me falou, cara, porque eu fui na casa dele e tal, né? E daí, brincando lá e tal, ele me falou, eu não arrumo a cama, eu não faço nada e tal. Mas daí você ia ver os discursos dele, ele ia mudar o mundo. Daí eu disse, meu irmão, você quer mudar o mundo, mas eu vejo que você não arruma nem tua cama. Primeiro vamos arrumar a cama. Eu também fazia isso. Então são pequenos gestos, pequenas atitudes que fazem uma grande diferença. Às vezes você não precisa conquistar o mundo inteiro. Conquista só alguém que está do teu lado, seja a referência. Eu digo, Wagner, na vida sempre tem alguém olhando aquilo que tu está fazendo. E ele vai em algum momento se espelhar em você. Ah, o Wagner faz assim, eu quero ser assim. Então, ou o Wagner faz assim, eu não quero ser assim. Também. Então a gente sempre é um exemplo, né? Então a minha mensagem é: acredite, cara, não desista, né? E sempre tem jeito para tudo. E onde que o pessoal pode te acompanhar, pode te encontrar? Conta pra gente aí. Aqui no Linda. Esse vídeo vai estar aqui, você servir, assista aí, compartilhe. Eu tenho certeza que esse projeto veio também, né, para abençoar a vida de muitas pessoas. Vai ser um canal que para passar aí para as pessoas, quem sabe se você precisa de motivação, fé. Então eu quero parabenizar vocês, né? Que Deus possa abençoar tanto o Giovanni quanto o Wagner e todas as pessoas que passarem por aqui, que a mensagem possa ser entregue. Então, você pode me seguir aí. Eu falei que Deus, ele me chamou e até ele trocou meu nome, né? Todo mundo me chamava de Marcinho. Daí foi para Márcio Lima, né? Então, assim, você pode procurar nas redes sociais Márcio Lima FX, você vai me achar aí no Instagram, Facebook. Eu tenho um canal no YouTube, confesso que não está muito alimentado agora, né? Mas, assim, não comentei, Wagner, ali rapidinho, então, bem na área de marketing, eu trabalho também com marketing, né? Publicidade, propaganda, criação de marcas. Hoje trabalho com 2 parcerias, tenho uma agência de um amigo meu, que é o Natan, lá no litoral aqui de Santa Catarina, e tenho mais uma agência de umas meninas amigas minhas do Rio Grande do Sul. Então, estou à disposição na área do marketing, né, para contribuir, atendo várias empresas também nesse setor. E, gente, segue aí, acompanha aí, com certeza nós vamos estar nos encontrando por aí, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado, Marcinho, por essa conversa, esse bate-papo, saber um pouquinho mais da sua história, né? Não somente eu, mas o pessoal que vai acompanhar depois também. E esperamos nos encontrar brevemente aqui em mais um bate-papo aí, com mais novidades aí, com certeza mais conquistas, né? Com toda certeza é isso que a gente deseja para todos nós. Eu sempre digo, se Deus quiser, né? Porque um dia eu me encontrei com um amigo no almoço, aí eu falei pra ele, até amanhã, ele me olhou, se Deus quiser. E eu falei, é verdade, cara, porque a gente nunca sabe, né? Mas creio que sim, que vamos nos encontrar novamente, sim, pra falar de muita coisa boa também. Agradeço mais uma vez, fiquei lisonjeado. Espero que eu possa ter contribuído aí com aquilo que vocês esperavam, né? Então, muito obrigado e gratidão, essa é a palavra do dia. E a você que nos acompanhou até este momento, um grande abraço, fiquem todos aí com Deus e até o próximo bate-papo aqui no Linda Santa Catarina. Tchau, tchau!